Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. O vídeo, a TV através das transmissões a cabo ou via satélite, o computador e a internet trouxeram o mundo até nós. E a educação já conta com estas tecnologias para melhorar o desempenho do professor em sala de aula ou mesmo levar informação a diferentes regiões do país. São instrumentos poderosos que parecem ter diminuído as grandes distâncias. Hoje vamos falar sobre o potencial desta maneira de educar. Para este debate, convidamos o professor de Novas Tecnologias do curso de televisão da USP e consultor desta série, José Manuel Moran. O professor de História da Educação da Universidade Federal Fluminense, Silveira Lobo, e a professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Maria Luísa Angelim. E contamos também com a sua participação. As tecnologias interativas vêm fazendo uma revolução no nosso dia a dia. Na educação, a internet, a TV e as videoconferências já estão mudando a maneira de dar aulas. A presença do professor ganha uma nova dimensão. O Brasil é um país grande, populoso e que enfrenta muitos problemas sociais. As tecnologias interativas podem levar a um número cada vez maior de pessoas, informações que antes só os grandes centros tinham acesso. Hoje, no país, 7 milhões de brasileiros estão conectados à internet. As escolas e as pequenas comunidades passam a contar com essas tecnologias. E o professor, o que ele ganha com isso? A educação, cada vez mais, deixa de ser uma educação formalizada, limitada, né, pré-condicionada. A revolução científica, as revoluções nas técnicas de comunicação, a informática, a internacionalização da informação e do conhecimento, fazem com que a educação traga aportes absolutamente novos para os professores e para as escolas e alunos, mas também constitua desafios novos no sentido de você estar atualizado. Hoje é possível um professor receber a visita virtual de um colega em sua aula por meio das tecnologias interativas. Maior intercâmbio de saberes, melhor desempenho presencial. Professores e alunos vão entender a aula como um espaço para trocas e pesquisa. O professor se torna um incentivador na busca do conhecimento. Cheguei a ter mais de 30 mil jovens no Rio fazendo educação à distância. E educação à distância é para quem não pôde ir na escola na época apropriada e pode estudar em casa. Na Europa, em geral, é para maiores de 23 anos, que estão em casa, quietos, já tem muito mais tempo que um jovem de 18 anos e mais disposição. E o fato é que a educação à distância dá curso de qualidade igual, se não melhor, do que a chamada educação presencial, que é de frequentar escolas. A educação à distância está trazendo uma grande contribuição para melhorar a formação do magistério. No Brasil, existem 100 mil professores que não completaram os estudos. Cursos com módulos de educação semipresencial vão permitir a estes professores concluir a sua formação, mesmo morando em regiões de difícil acesso. Bom, professor Moran, gostaria que o senhor começasse o debate explicando o que diferencia a educação presencial da educação à distância. Nós vimos aí no vídeo várias formas de que formas essa educação à distância pode ajudar a presencial, né? Mas o que diferencia uma da outra? Fundamentalmente que a educação presencial é feita num espaço físico, na sala de aula. E à distância você não tem uma sala de aula normal. Mas esse conceito hoje está um pouco mais complicado, porque uma parte da educação, mesmo a presencial, começa a ser feita também no que chamamos ambientes virtuais. Quer dizer, podemos encontrar-nos, além da sala de aula, em outros espaços, seja através principalmente da internet, de programas que nos permitem reunir-nos, comunicar-nos, falar em outros espaços. Isso também afeta a educação presencial. Mas educação à distância, fundamentalmente, é poder estar aprendendo com professores mediados por tecnologias e distantes fisicamente. Esse é o conceito fundamental.
Agora, eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade, ou talvez desconheçam, né, esses conceitos chaves, né? Presencial, semipresencial, educação continuada. Acho que a gente podia destrinchar um pouco esses conceitos para o nosso público. Professor Silveira. Acredito que é importante termos conceitos, mas não nos aferrarmos muito a eles com distinções muito fortes. O que mostrou o vídeo, em primeiro lugar, é que através da mediação de tecnologias, o distante e o presencial se confundem num intercâmbio comunicativo. Quando nós falamos em educação à distância, nós muitas vezes evitamos falar do presencial, radicalizamos a distância como uma condição de educação, e isso não é verdade, porque sempre recorremos a essa forma de interação humana, que é uma forma de convívio. Com isso não se está negando a possibilidade de ter fatos educativos em situações de isolamento e de distância real e absoluta. Mas, cada vez mais, essas coisas se misturam. De certa maneira, já se estava um pouco presente, eu me lembro que estudei muita geografia com um professor que eu jamais conheci, que foi o Haroldo de Azevedo. Isso porque o meu professor usava muito o texto do Haroldo de Azevedo. E hoje é possível, como disse muito bem o programa, agora há pouco, é possível que o professor, que eu, dando uma aula na Universidade Federal Fluminense, receba um colega meu da Universidade de Bolonha para me falar sobre pedagogos italianos do século XIX. Isso não deixa de ser presencial, porque ele está presente ali, esse é o conceito. Virtualmente presente. Então, o que está... quando se fala na distância, nós estamos sempre falando em superação da distância e provocação de uma presença. Porque educação é interação. Essa interação é que tem que estar presente. Professora Maria Luísa, gostaria de falar? Eu queria só completar um pouco no seguinte sentido. Quer dizer, eu acho que o grande desafio é que a educação à distância traz de volta a necessidade da gente aprofundar o que é educar. E educar no sentido de que sujeito está aprendendo. E como esses sujeitos têm, nos seus ciclos vitais, diferentes maneiras de aprender, as tecnologias nos trazem, como educadores, o desafio da decisão criteriosa de uso apropriado das tecnologias. E dentro dessa decisão, o que sobretudo hoje se coloca é a possibilidade de um coletivo interagindo. Ou seja, não é mais a relação professor-aluno estendida, mas é sobretudo alunos e professores em diferentes lugares, trocando e conseguindo, nessa troca, construir conhecimento novo. Esse que é o grande desafio que segue, né, mais ou menos, o que já veio sendo colocado com a contribuição do Moran e do Lobo. Tá certo. Professor Moran, eu ainda gostaria de insistir na questão de explicar um pouco melhor esses conceitos, né? Eu acho que são conceitos que não são muito conhecidos. Do que é semipresencial, do que é presencial, até onde vai um, até onde entra o outro. Bom, educação presencial é dentro de uma sala de aula, professores e alunos juntos. Semipresencial significa que em determinados momentos estamos juntos todos e em outros momentos estamos separados fisicamente, geograficamente, mas conectados, de alguma forma interligados, interagindo. E a distância significa que predominantemente nós estamos distantes fisicamente, mas conectados, podendo interagir. O conceito de educação à distância muda um pouco daquela ideia de isolamento para a ideia de interação. O grande foco atual é a possibilidade de, com tecnologias mais telemáticas, poder participar. Há um outro conceito que é educação contínua ou continuada, que tanto pode ser feita fisicamente juntos ou à distância, que significa nós temos que estar continuamente reeducando-nos, educando, aprendendo em todas as situações, tanto professores quanto alunos. Significa que ao longo da vida estamos sempre aprendendo. Então há processos hoje de ensinar e aprender continuamente. Isso tanto pode ser feito de forma presencial ou virtual.
E temos também esses modelos, que vamos dizer assim, de cursos, que são de educação à distância pura, vamos dizer assim, tipo Open University ou a UNED da Espanha, que são instituições voltadas só para a educação à distância, e há outras, por exemplo, universidades que são mistas, que oferecem cursos de educação regular, convencional e à distância. Então nós podemos ter, normalmente o modelo que vai predominar é o da universidade, que trabalha como presencial, com cursos semipresenciais e com cursos à distância. Só que essas três áreas estão se misturando muito. Você pode fazer um curso predominante presencial, com alguns módulos semipresenciais, cursos à distância com alguns momentos presenciais. Então, esses conceitos são um pouco para entender, assim, para situar-se. Ok.